Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma vez estamos aí, com a graça de Deus. E vamos começar agora as 3 cartas do apóstolo João, que ele escreveu ali enquanto ele estava na ilha de Patmos, É o que acredita-se, historicamente falando. O apóstolo João é aquele que também escreveu o Evangelho segundo João. E é aquele que é dito que estava ao peito de Jesus na Santa Ceia, Então vamos lá. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fim do capítulo 1 da primeira carta de João. Interessante, João aqui estava num processo que acredita-se, como eu falei aqui, que ele estava na ilha de Patmos, Mas o que dá para entender, pois essa carta ela data de aproximadamente ali de 60, 70, 80, 90 depois de Cristo, mais ou menos por aí. Acho que é 90 depois de Cristo, é a data mais exata. Mas é por aí. E acredita-se que João ali já estava praticamente no fim da vida. Então, segundo historicamente falando, ele estava nessa ilha, a qual ele foi preso por pregar o Evangelho. Bom, se é isso ou não, Deus o sabe. Mas o fato é que, quase afirmadamente, essa carta foi no fim da vida de João, assim como a epístola de Pedro, a carta de Pedro. E João aqui, vocês veem que ele está num conhecimento, aliás, é um conhecimento que Deus dá para cada um, de nós. Cada um é para um propósito, um mais, um menos, mas o menor é o maior para Deus. Mas a gente vê que desde o Evangelho, desde a época dos discípulos, o João, todos os discípulos correram, ele provavelmente se escondeu, mas ele já foi atrás de Jesus, ou de imediato ele já foi, Ele não se acovardou, Ele ficou do lado de Jesus, acompanhando de longe. Ele entrou lá onde Jesus estava sendo julgado, ele ficou com Jesus até a crucificação, ele ficou na frente da cruz, ele não ficou receoso de vão me reconhecer, ele ignorou, porque Jesus ele entendeu, o Evangelho. Deus mostrou para ele de uma forma profunda. Assim como para Pedro também, só que Pedro, ao mesmo tempo que ele entendeu, ele ainda era muito terreno, terreno na forma judaica, religiosa. Bom, e João, ele já estava mais nas coisas do alto. Então imagina que no fim da vida, após esse homem receber o Espírito Santo, após esse homem adquirir o conhecimento
normal que a maioria das pessoas conhece com a idade, né? No trato, na forma de lidar com as pessoas, na forma de como as coisas funcionam, passar por todos os estágios da vida, juventude, infância, juventude, vida adulta e agora velhice. E desde aquela época, meus irmãos, assim como hoje, já tinha os falsos irmãos, já tinha várias pessoas dando interpretação, e esses caras, eles eram os últimos, né, que tinham fundado as primeiras igrejas, eles eram os últimos que tinham anunciado o verdadeiro evangelho, que eles viram de Cristo, e ele estava se despedindo, né, ele achou que talvez Jesus ia voltar antes dele ir embora, mas como não aconteceu, ele decidiu escrever para as igrejas, para fortalecer, para continuar e cada um na sua jornada espiritual, enquanto o Mestre Jesus não vem nos buscar, assim como hoje. Interessante que ele manda bastante, aqui João, nós ver a maneira como a gente anda, né? Mas não numa forma condenativa, né? Numa forma de amor. Oh, se tem algo errado, ou se está algo errado, fala com o pai, né? Ou seja, se você diz que é de Deus, como é que você dá um testemunho de trevas? Se a gente diz que anda na luz, como é que a gente pode praticar escuridão, né? Nos nossos atos, nas nossas obras. Então é assim, meus irmãos, nós como cristãos, nós temos que zelar pela humanidade. Mas nós não podemos zelar pela humanidade como se a humanidade fosse um Deus, não. A gente sabe que os seres humanos são falhos, são sujeitos a quedas, a falhas, a atos impensáveis, mas nós temos que olhar que nós somos humanos também. E nesse sentido, quando a gente vê alguém, a gente não tem que dizer, nossa, que monstro, né? Sendo que nós mesmos praticamos as mesmas coisas, o que o João está falando aqui. Para Deus não tem medida. Os verdadeiros apóstolos, os primeiros apóstolos, se eles estivessem vivos hoje, eles não diriam, fulano é do mal, o fulano lá é do bem, ou o fulano lá é ruim, isso está errado, eu sou do bem. Não. Ele diria, dos pecadores, eu sou o maior. Entende, meus irmãos? Eles não se viam como alguém a ser reverenciado, uma santidade, alguém digno de um cargo, alguém digno de falar as coisas de Deus. Isso era o temor deles com Deus. Entende? Eles falavam como aqueles que receberam misericórdia, aqueles que não são dignos de ser criado por Deus. Nós não somos dignos de existir. Se você reparar, como eu já falei aqui, Paulo escreveu na sua carta. Dos pecadores, ou seja, ele botou todos que existiram da época dele, antes e depois. O que ele quis dizer? Dos pecadores. Nero, que existia na época dele, os imperadores romanos, perversos, os saduceus, fariseus, né? Que amavam mais a riqueza do que Deus e mais a religião do que o ser humano. E Paulo falou que ele era mais pecador que eles. É isso que ele está dizendo, que ele é um rei, ele é o maior. E ele diz que, no entanto, foi achado graça em Deus. Por quê? Porque Deus deu a existência para ele, uma miserável criatura. O primeiro passo, esse é o perdão dos pecados, a nossa existência. Entendam bem, meus irmãos. Segundo passo, o direito de nós escolhermos e o direito de nós escolher pela vida. E o que é a vida? É só existir? Não, a gente pode existir e viver no inferno. A vida é o paraíso, como diz Jesus, veja, o reino do céu já está entre vocês, não vem da maneira como os homens veem. A vida é as obras que a gente faz. Então elas não têm que ser uma obrigação, porque eu vou pro inferno. Não.
Não existe isso aí. O que a Bíblia nos ensina é que não teremos que passar pelo Seol, pela sepultura, né? Pelo sofrimento, pela existência, pela inexistência, desculpa. E muitos de nós estão no Seol, porque muitos de nós não têm vida, só existimos. E Paulo também escreveu isso, que ainda que vivam, já estão mortos e nem sabem. Então o mundo, a maioria já está morto. Esse é o evangelho da vida para as pessoas. Pois bem, John Bunyan, na sua obra Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Então John Bunyan também, ele diz que não, Paulo estava errado. O principal, ou seja, o maior, mais do que o pessoal da Inquisição que existia na época do John Bunyan, mais do que os papas que existiam na época do John Bunyan, mais do que os reis, assassinos, ladrões, ele era o maior dos pecadores. E é o que o João está falando aqui. A primeira coisa, meus irmãos, que estava, para a igreja, que estava se dividindo, que tal, é que primeiro que eles já achavam que eles eram santos, né? Eles estavam que nem hoje. Aquele ali não presta, aquele lá presta, isso aqui é o evangelho, aquilo lá não há. Não, acho que até Paulo e Pedro, não sei. E ele estava dizendo que a mensagem que eles ouviram e foi transmitida para ele é essa, que ele é luz, ele é vida e que em Deus não há treva alguma. Então, se nós dissemos que estamos com ele, mas andamos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Porém, se a gente está na luz, tem comunhão com os outros, o sangue de Jesus purifica nosso pecado. Olha que interessante. Entende? Por quê? Porque essa é a vida, porque ele chamou nós para a vida, porque nós estamos andando, que nem quando Pedro saiu ao encontro de Jesus, vem por cima da água. Eu posso ir aí, mestre? Eu posso. Esse é o evangelho. Então andar em cima da água é amar o meu próximo, perdoar ele como eu sou perdoado. Mas a partir do momento que eu olho para mim, que eu olho para esse mundo, que eu olho para as riquezas, que eu olho para minha religião, que eu olho para o meu governo político, que eu não me importo com as coisas do próximo, que eu me importo mais com coisas abstratas, bandeiras, conforto, pátria, minha raça, minha religião. A partir desse momento eu virei terreno, eu começo a afundar no meu pecado. Entende? A partir desse momento eu estou dizendo, Cristo, não, deixa que eu sei como é que faz aqui, eu não quero viver. Eu estou negando a vida que está exposta na cruz do Calvário. Então por isso que ele diz, assim no momento que a gente confessa, eu sou o maior. Não, as coisas que vamos dar o exemplo aqui, né? Como a gente julga as coisas que o Bolsonaro fez, que o Lula fez, que o Hitler fez, perto do que eu fiz não é nada. Aí eu tô sendo um verdadeiro cristão. As bruxarias, as idolatrias, os homicídios, os assassinatos, as coisas do ocultismo, perto do que das coisas que o meu coração pensa e a minha mente, não é nada, Senhor. E quem sou eu para que tu penses em mim? Esse é o passo que João está falando. Porque se a gente diz, João termina ali no versículo 10 da primeira carta de João capítulo 1. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o primeiro passo é reconhecermos que nós não queremos as coisas boas. Nós fomos feitos por aquele que é bom para sermos bons. Mas a nossa natureza está morta e só ele pode ressuscitar. Então é isso que ele está dizendo. Temos que andar nele, pois ele é a vida. E se nós dissemos que nós somos a vida, que nós sabemos o que é certo, chamamos Deus de mentiroso. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe, no nome de Jesus o Messias. Fica aqui o primeiro capítulo da primeira carta de João. E que Deus possa nos dar entendimento. E que Deus abra e nos ensine como ensinou a mim e a você aqui hoje.
Deus abençoe no nome de Jesus, o Messias. Amém.